pescador. Na floresta de Valérium, próximo ao vilarejo do mosteiro de Carfax, um homem pescava no rio de águas calmas em sua canoa. A luminosidade do sol já quase se perdia no horizonte. Um vento úmido tocava em seu rosto enquanto ele afastava os mosquitos que tentavam contra a sua paz. A água profunda, e agora enegrecida pela noite, corria sem cessar. Desprendendo o barco em partida, por algum motivo, se deixou levar sem remar pelas correntes calmas. Tocou a água com a mão e encostou no rosto. Frio. A noite desceu do céu e tudo se escureceu. Só um faixo de luz da lanterna iluminava os matos ralos das margens. E passando rapidamente mais adentro, viu uma caixa comprida boiando na encosta. Virou o leme e vagarosamente encostou próximo à caixa. E em um relance, um frame, ele pode ver uma mulher e se assustou. Levantando a lanterna, não viu nada. Mas logo deixou o raciocínio voltar e deixou a curiosidade subir em cima de qualquer sentimento. Naquele momento, ele queria saber o que tinha dentro da caixa. Puxou-a para cima do barco e desceu rio abaixo até atracar o barco no pequeno porto. Puxou a caixa para fora e arrastou até sua casa. A deixou na frente da pequena casa suspensa devido às elevações do rio. Tirou os poucos peixes que havia pescado e a caixa está lá no meio do caminho. Ele abriu a porta, jogou os peixes em cima da mesa, tirou as botas molhadas e a camisa e foi até a caixa. Ela estava fechada com pregos. Precisava de um martelo ou um pé de cabra. Novamente arrastando a caixa até mais próximo da casa, pode colocá-la embaixo da luz da pequena varanda. Viu então uma cruz desenhada na tampa. E ai, ele deixou o medo tocar em seu corpo. Olhou para os lados rápido, ofegante, mas nada viu e sorrindo sozinho disse: meu Deus, isso que dá a viver sozinho. E gritou sozinho e sorrindo, bateu com a mão na caixa. Lembrando do martelo em cima do armário da cozinha, levantou e foi rapidamente pisando firme, mas uma coisa no pé o incomodava. Continuou em passadas rápidas, bateu panelas, peneiras e outras coisas que se amontoavam, tateou até as charas, não achou, e olhou através do vidro da janela, onde um adesivo descolando de um urso balançava por conta de uma corrente de ar. O que ele viu era mais de sua mente do que dos seus olhos. Era só uma antiga lembrança que jogava éter em suas feridas. Sua esposa Frida brincando com Kian, seu filho, ainda um bebê de 2 anos. Ela com o pequeno Kian no colo girava e ele ria. O adesivo de urso no vidro da janela balançava mais rápido e o homem se pegava repetindo o nome do seu filho e esposa. O martelo não estava em cima do armário e ele abaixou, olhando embaixo da pia, e em meio a algumas plantas em vasos pequenos, um cabo enferrujado de um martelo. Eu sabia que ele estava por aqui, disse o homem com um sorriso nos lábios. Ele então passou pelo portal segurando uma mão direita grossa pelas calos e foi em direção à caixa.
e quando encaixou, do martelo. E antes de abrir, escutou uma voz de uma mulher como um sussurro. Não faça isso. O susto que ele teve o paralisou e ele fez o corpo segurar todas as emoções do medo e pavor. Há anos ninguém ia daquele lugar. Ele hesitou a olhar para o lado em primeira instância, mas suas pálpebras batiam, seu corpo inteiro tremia. Ele queria correr, mas para onde iria? E a mulher acrescentou: Seu medo tem um cheiro tão bom. E ela gargalhou: Sai, vai embora em nome de Deus. Ela gargalhou novamente e disse: É sério. É Deus sério. não está aqui. Deus não está Só aqui. eu e você. Só eu e você. Ela falou em tom sério. Ele desconfiou que era uma entidade maligna que iria levar sua alma. Encurvado, se escondia do mundo entre suas pernas e braços. A figura feminina grita: Ora! Seu medo estraga a canção da noite. Espedaça os sons, invadindo os animais puros. Por favor, pare, disse ela. Nenhuma palavra era formada, nenhum movimento os músculos fadigados dos tremores. Não foi você que pediu a morte quando eles morreram? Você não gritou que quer se juntar a eles? Como assim agora se acovarda? Não foi você que abandonou Deus porque ficou com raiva e irado? Não! Gritou ele, a tentar convencer-se de que aquilo não era verdade. Nesse instante, uma nuvem de morcegos riscou o céu. O homem ergueu o olhar e a figura feminina tinha desaparecido. Mas a caixa permanecia lá, como um martelo, à espera. Já não era apenas um pesadelo, podia muito bem ser a realidade. Entrou a correr para dentro de casa. Passou a noite inquieto, de minuto em minuto espreitava pela janela e lá estava a caixa, a olhá-lo de volta. Entre cochilos interrompidos e sem conseguir comer, a madrugada arrastou-se. Quando finalmente o amanhecer chegou, o sono esmagou-o na cama e ele dormiu profundamente. Às 10 horas despertou de rompante, correu até à janela. A caixa não estava lá. Apenas um sonho, murmurou, aliviado, mas sem convicção. Tentou ajeitar o velho adesivo de urso, mas a cola já há muito se perdera. Preparou o café, pôs a água a ferver. Sobre a pia repousava o martelo de cabo enferrujado. Olhou em volta rapidamente, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Uma presença invisível parecia pairar ali, mas nada foi visto, nada foi dito. No quarto dia, o barco vinha cheio de peixe. Satisfeito com a fartura, distraiu-se. A noite caiu sem piedade, tingindo os laranjas do entardecer num negrume denso. A lanterna rompia a escuridão como um farol solitário. Ele molhou a mão, passou a água fria pelo rosto e, como um déjà vu, a mente arrastou-o de volta ao pesadelo. Chegou a casa, acendeu as lamparinas, não ousou olhar a janela, onde o adesivo do urso tremia com a corrente de ar. E então viu, ali, no centro da pequena sala, a caixa. A comprida caixa de madeira. A luz do candeeiro projetava-lhe a sombra, balançando como se respirasse. O choque foi tão brutal que rasgou o silêncio com um grito grave. O coração batia-lhe no peito como coices de um animal em pânico. Imóvel, pensou em milhares de possibilidades. E entre lágrimas e orações sufocadas, a certeza do terror enraizava-se. Os passos, lentos, foram dados até à porta. A saída
A liberdade daquele pesadelo. A fuga do medo. Iria pedir ajuda. Alguém lá fora ouviria. Gritaria. E alguém iria. Quem iria? Quem o salvaria? Talvez Deus mandasse alguém. Um vulto na janela. O cabelo preto, comprido, esticou-se com o vento lá fora. Ele ouviu os passos na madeira da varanda. Até à porta. A maçaneta balançou. A mesma maçaneta onde ele fixava o olhar para fugir. Mas ela estava lá fora. Lá fora, sussurrou ele, com a boca seca. Batidas compassadas na porta. E cada batida estremecia-lhe o corpo, cada batida perfurava-lhe o ser. Correu rapidamente, agarrou a porta, pressionando-a contra o piso, a segurar, a impedir que o ser pudesse entrar. Mas, lá do outro lado, ela falou. Abra a porta. Vamos. Abra logo. Não, o que queres? Porquê? Vens até aqui, deixa-me em paz, disse ele, segurando a porta, a voz trêmula. Em paz? Queres realmente ficar em paz? A voz dela soou calma, lenta, quase sem pressa. Quanto tempo queres isso? Mesmo aqui, neste lugar, pensas que estás só e que a solidão te dará paz? Ele permaneceu em silêncio. As palavras delas chegavam como ondas, suaves, mas penetrantes. Não adianta resistir, percebe? Não estás em paz. Qual foi a última vez que comeste? Quando abasteceste as lamparinas? Quando viste alguém pela última vez? Para, estou só aqui, depois de eles terem ido, disse ele relutante. Que lugar é este? Continuou ela, quase cortante. Esta casa, a mesma casa, quando eles morreram? Abre. A voz suavizou, quase maternal. Não para mim, mas para ti próprio. Não tenho nada para te dar, gritando ele, olhos marejados, mãos firmes contra a madeira da porta. Sempre tiveste, sussurrou ela. Fizeste da dor uma posse. Construíste esta casa com o vazio que carregavas. Cada parede, cada janela, feita do peso que não soltaste. Ele tremeu. Isto é tudo o que me resta, o amor que perdi. Não, respondeu ela, firme como a maré. O amor não se perde. Trancaste-o, transformaste-o em cárcere. Aqui dentro, nada respira, nem tu. Ele encostou a testa na porta, arfando. Então, o que sou agora? Acha mesmo que conhece minha dor, disse ele, e acrescentou. Eu me refugiei aqui porque vi que o mundo era ruim para eles. Vi que o mundo lá fora era uma merda e nós, como ilhas, e ao invés de água éramos rodeados de abutres estraçalhando uns aos outros. A dor é de sair do inferno e perdê-los no paraíso. A indiferença, a arte de suportar aquilo que a podridão te obriga a sentir, o cheiro fétido dos lixos humanos, a dor de tentar proteger aquilo que mais ama, quase confidencial, e conviver com a dor do erro. E correndo da batalha te faz um covarde, um rato, disse ela, mas eu seria capaz de lutar para proteger tudo isso. Disse ele. Então você fugiu para se tornar o que mais temia dos outros. Ela sorri com uma ponta de ironia, quase zombando da gravidade do outro.
Ah, sim, o mundo é um lixo e os abutres comem à vontade. Que original! Mas me diga, você acha mesmo que o inferno lá fora anula o céu dentro de você? O amor vazio? Excelente! Porque é exatamente nele que se planta o começo de tudo. O artífice não espera a tinta cair do céu. Ele encara a tela branca e diz: vai ter cor sim, mesmo que o universo inteiro grite que não. Escuridão? Perfeito. É a matéria-prima. Cada erro, cada podridão humana que você cheira como se fosse perfume. Ótimo. Tudo isso pode virar traço, luz, criação. O princípio não é conforto, é decisão. Você chora sobre o inferno lá fora e é um rio do paraíso que você pode começar dentro de si, mesmo que ainda não perceba. És o farol que insiste em iluminar águas escuras, disse ela, profunda, pausada, quase reverente. Mas o rio não volta atrás, nunca. Ele corre. O que chamamos de morte não é um fim, é pavimento para outras caminhadas, transição, mutação da alma. A resistência dele cedeu, ele compreendeu, não com a mente, mas com o abismo que sentiu em si mesmo. Com um ato de honra, de coragem, o homem ergueu o martelo, mãos trêmulas. A caixa diante dele parecia respirar, como se fosse feita de carne. A respiração dele confundia-se com o som da noite. O adesivo do urso na janela balançava cada vez mais rápido, chamando o seu nome. Um golpe seco. O martelo desceu, mas não houve estilhaço, nem som de madeira partida. Apenas silêncio, profundo. Tão profundo que o vento cessou. Os insetos pararam. Até o rio pareceu suspender o seu curso. Ele olhou em volta. A casa não estava mais ali, nem a varanda, nem a lamparina. Apenas o rio, calmo, escuro, correndo sob a lua. Não um reflexo da água. Viu a sua canoa à deriva, vazia, seguindo a correnteza. Sentiu o peito gelar. A figura feminina, agora atrás dele, sussurrou, sem sorriso: Nunca mais voltaste. E só então ele entendeu o que havia tentado negar, cada batida do coração que já não batia há muitos anos. O adesivo do urso desprendeu-se do nada e caiu sobre a superfície do rio, dissolvendo-se lentamente. Narração Julian Rich Lopes. Escrito por André L. Alves.